Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje iremos realizar, pelo Grupo Espírita Fraternidade, o estudo de mais um capítulo do livro Pão Nosso, cujo autor espiritual é Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E hoje o tema que nós temos para o estudo é o capítulo 146, cujo título é Seguir a Verdade. Esse capítulo, Emmanuel baseou em uma carta de Paulo escrita à comunidade de Efésios. Mais especificamente, iremos analisar o que foi escrito por Paulo no capítulo 4, versículo 15, aonde ele diz: Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo estava fazendo aí uma analogia, com o cristianismo sendo um corpo composto por várias partes, E essas partes estão conectadas. E então Paulo estava nesse momento da carta a Efésios propondo um novo modelo, Ou seja, para que os gentios de Efésios deixassem os seus hábitos, Efésios era a antiga capital romana da Turquia, que eles chamavam de Ásia Menor. Era uma capital muito florescente em termos políticos, econômicos, geográficos, e tinha uma certa efervescência de diversas ideias e filosofias religiosas diversas. Então, Paulo estava focando nessa carta sobre a necessidade da unidade da fé cristã e de que certos hábitos deveriam ser deixados para trás. Então, fazendo uma síntese bem sucinta mesmo sobre o propósito dessa carta. E aí, então, ele fala justamente essa questão de seguir a verdade com caridade, Não simplesmente a verdade nua e crua, como a gente costuma dizer. Mas vamos ver o que Emmanuel tem a dizer a respeito desse versículo. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Então, como nós sabemos, verdade é sempre algo relativo. Por quê? Porque ela é proporcional ao grau de adiantamento intelectual, moral, social, científico, cultural daquele que analisa determinado aspecto. Então, o que, por exemplo, no passado era tido como certo, hoje em dia já sabe-se que não é exatamente assim. E aí, quando nós falamos, como Emmanuel coloca aqui, especificamente dos pensadores que são adeptos da escola do materialismo, eles acabam muitas vezes, não necessariamente, mas é muito comum, resvalando para esse campo árido do materialismo, do negativismo absoluto que o pensamento materialista pode eventualmente conduzir. E aí vamos ter aí diversas escolas de pensadores que caíram nessa zona árida, perigosa, estéril. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Então, aqui é interessante a colocação de Emmanuel porque ele compara os dois extremos, que são igualmente perigosos, igualmente enganadores. De um lado, nós temos, vamos colocar a ciência num papel, numa visão mais radical, onde ela diz que o que é real somente é aquilo que nós podemos perceber, aferir com instrumentos e compreender. E num outro extremo,
nós temos o fanatismo, a religião quando ela exacerba para o fanatismo, né? Que somente o que é revelado por meios divinos, meios proféticos, é que de fato pode ser considerado a verdade. Então, esses extremos estão naturalmente equivocados. Até porque, falando por um lado, quando a ciência assevera qualquer coisa sobre o real, esse real é um real muito relativo. Se pegarmos, por exemplo, a ciência do século XVII, século XVIII, o real era o que os instrumentos da época permitiam observar. Então, por exemplo, não se conhecia, como se conhece hoje, todo o microcosmos da biologia. Então, não se conheciam os vírus, as bactérias, os diversos micro-organismos que são, por exemplo, essenciais para a compreensão da saúde. Por um outro lado, no campo macro, né, a ciência mal tinha, a astronomia, por exemplo, mal dispunha de instrumentos adequados para compreender todos os mecanismos que hoje já compreendemos das leis que regem a mecânica estelar. Então, a cada dia fazemos novas descobertas, falando especificamente de ciência, de novos instrumentos que vão nos permitindo ampliar esse horizonte de conhecimento. Por exemplo, o que diria um homem da época medieval se nós afirmássemos que existem outros aspectos da luz além daquelas que o olho humano consegue identificar? Que existe, por exemplo, o infravermelho, o ultravioleta, né, e aspectos outros, né, tanto na faixa superior do campo visível quanto da faixa inferior, das frequências luminosas, né, um outro conceito que sequer era possível. Então, falar em termos de ciência, que só é possível acreditar no que é mensurável, no que é visível, perceptível, é impor-se uma limitação muito exagerada. Porque a ciência, obviamente, ela avança e quantas vezes determinados preceitos que foram formulados em teorias, em hipóteses, só foram ter sua confirmação evidenciada, medida, né, por exemplo, décadas ou séculos depois, né? Porque muitas vezes a mente consegue conceber ideias, possibilidades, hipóteses que ainda não são passíveis de comprovação, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, diversos postulados científicos que foram afirmados pelos espíritos nas obras de Allan Kardec, especialmente no Livro dos Espíritos e na Gênese, vamos ver que a ciência veio comprovar décadas ou séculos depois, que aquelas afirmações estavam corretas. Até hoje, nenhuma descoberta científica colocou os princípios espíritas em contradição. Pelo contrário, muitas dessas descobertas veio reafirmar o que foi dito, talvez com a linguagem científica disponível da época, mas ainda assim mantém-se como verdade até hoje, mais de 150 anos depois, né? Então, isso é interessante. E por um outro lado, nós temos o perigo da fé cega, da fé não esclarecida, da fé não raciocinada, porque permite que a mente, o intelecto, seja obscurecido, fique nublada a capacidade de discernimento do ser humano, que é igualmente perigoso. Então, o que Emmanuel está colocando aqui é que, ao interpretar a verdade, não podemos nos alijar nem da ciência e, naturalmente, nem ignorar a religião. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Então aqui ele coloca de uma forma bem interessante, né? Ele interpreta essa questão do Paulo, esse versículo que o Paulo colocou, justamente como a união, né? Podemos assim entender,
dessas duas vertentes, né? A verdade, no sentido, né, dessa busca do conhecimento, essa busca da compreensão, da interpretação dos fatos, das leis da natureza e de tudo que nos cerca, mas sem que percamos a dimensão da caridade, né? Especialmente, né, se compreendermos que no Evangelho muitas vezes é possível substituir os termos caridade e amor, porque no grego eles advêm, né, basicamente da mesma palavra ou do mesmo conceito. Então, estamos colocando aqui a verdade, a ciência, com caridade, com amor, né? Então, eu estou unindo ciência e religião, ciência e essa busca pelo divino, pelo mais sublime. Então, essa seria a proposta de Paulo para a comunidade de Efésios e, naturalmente, para todos os cristãos, né? Que pegando o exemplo do Evangelho, do amor vivo que Jesus nos ensinou, que possamos aplicar esse princípio na busca pela verdade, para que ela não seja fria, para que ela não seja estéril, para que ela não conduza ao desespero. Bem interessante essa proposta. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Justamente o que estávamos comentando. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Então, está aí posta a proposta que Paulo delineou nesse seu versículo, né? Verdade somada com caridade, verdade somada com amor. Esses dois elementos juntos nos conduzem ao progresso espiritual, que não pode ocorrer sem que haja o avanço da evolução intelectual, porém somada com o avanço da evolução moral, né? Aquelas duas asas, né, que formam o par que irá nos conduzir aos pontos mais sublimes da nossa jornada evolutiva, né? A evolução moral e a evolução intelectual, elas precisam andar juntas e, segundo o Livro dos Espíritos, uma favorece, uma possibilita a outra. A evolução intelectual permite que o homem também, compreendendo melhor as leis da natureza e, por consequência, as leis de Deus, evolua moralmente, né? Então, essa é a proposta, esse é o princípio basilar que Emmanuel agora esclarece para todos nós de forma bastante evidente. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade, com o Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. E aqui, olha que interessante, Emmanuel ele já direciona ou talvez esclarece de um modo mais prático como aplicar essa proposta definida por Paulo nesse versículo da carta da Epístola de Efésios, né? Então, ele coloca aqui a importância de que nós saibamos, tenhamos a consciência, compreendamos que somos detentores de uma parcela da verdade, né? Por mais que sejamos estudiosos, por mais até que detenhamos títulos acadêmicos bastante louváveis e tudo mais, ainda assim, nenhum de nós é detentor de toda a verdade. Mesmo o mais sábio, tanto na área científica quanto na área filosófica, acadêmica, que for, por sermos humanos e, portanto, limitados em nossas capacidades, especialmente se considerarmos que no nosso planeta estamos num estágio bastante ainda inicial da nossa jornada como espíritos, é impossível que qualquer um de nós seja detentor da plena verdade. Apesar de que, na prática, no dia a dia,
Em muitas situações, nós nos comportamos como se fôssemos, sim, detentor de toda a verdade. Nós somos, muitas vezes, nos colocamos como os senhores da verdade absoluta. Nas nossas interações no ambiente de trabalho, nas nossas interações familiares, na vida social, muitas vezes nos colocamos com essa petulância, com essa altivez, até mesmo com essa arrogância de nos considerarmos detentores de uma verdade absoluta, né? Que sabemos bem, inclusive intimamente sabemos bem que não é exatamente dessa forma, né? Nós somos capazes de compreender uma parcela da verdade. À medida que evoluímos, essa parcela se alarga naturalmente, né? Mas é importante que tenhamos sempre, não conhecimento porque já temos, mas a consciência de que essa verdade que conhecemos, ela é muito limitada e está sujeita a ampliações e mesmo a reformas diariamente. Sendo assim, quando tivermos que interagir com as pessoas, que saibamos utilizar o amor como o canal para dosar essa verdade, para direcionar essa verdade, a fim de que haja melhor proveito. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. E para finalizar, sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Eu acho sensacional essa conclusão que Emmanuel coloca para o capítulo que estamos estudando, porque ele dá aquela visão que vai além da letra, aquela visão que vai além do óbvio e ao mesmo tempo que consegue pôr um fecho, né, na sua ideia e na própria proposta que nós vimos aí no versículo 15 do capítulo 4 da carta de Paulo a Efésios. Então ele diz que para que possamos compreender a nós mesmos, as pessoas, o mundo que vivemos, o propósito da vida, é necessário que tenhamos o pé na realidade. Então, para que possamos entender quem somos e onde estamos situados, nós não podemos nos dar o luxo de perder o contato com a realidade. Assim como também, para que possamos apreender a realidade que nos cerca, é necessário compreendê-la, é necessário interpretá-la, é necessário decodificar o seu significado. Então são duas coisas que andam juntas. E aí então entra esse arremedo, essa conclusão. Devemos, óbvio, ser verdadeiros, sempre. Porém, é importante não esquecer a necessidade de que essa verdade precisa vir dosada, precisa vir moldada pelo amor, pela caridade, pela bondade. Porque é muito comum nós nos valermos desse direito autoconcedido de falar a verdade custe o que custar, né? Inclusive a gente até tem uma expressão que diz: eu encontrei com uma pessoa tal e falei boas verdades para ele. Na verdade, isso é um eufemismo para dizer que você foi duro, que você criticou, que você esfregou na cara do outro a sua verdade. E quando nós fazemos isso, nós não estamos sendo verdadeiros mesmo. Nós estamos faltando com a caridade, esquecendo o papel até mesmo pedagógico do amor, convertido em doçura, em bondade, porque façamos um exercício de reflexão sobre essa questão. Imagine que você tem algo importante a comentar sobre uma pessoa, seja talvez o seu procedimento no ambiente de trabalho, ou talvez uma decisão que ela tomou no ambiente familiar, que seja como for, está equivocada. E você precisa dizer isso para a pessoa. Olha, fulano, aquela decisão que você tomou em relação ao seu filho, ela não está correta. Ou
a forma como se você se posicionou naquela reunião de trabalho não foi a mais adequada. Eu posso chegar e dizer abertamente para a pessoa o que eu penso de forma crua, transparente, com sinceridade extrema. Porém, né, enquanto que talvez isso faça bem a minha vaidade, né, porque tem pessoas que parecem sentir orgulho em dizer: sou sempre sincero, sou sempre transparente, penso sempre o que eu falo, custe o que custar, né, como eu já disse. Porém, isso, embora massageie o seu ego, tem um resultado prático nulo, quando não negativo. Porque se você tem algo importante para falar, para mostrar para a pessoa, mas se você o faz de maneira ríspida, de maneira pouco caridosa, a pessoa que nos ouve, ela vai automaticamente erguer as suas barreiras de defesa, porque no ponto de vista dela, né, e é importante também empregarmos o exercício da empatia, sob o ponto de vista dela, você não está ajudando-a em nada, você está usando um fato para agredi-la, para diminuí-la, para intimidá-la. E com isso, ela não vai perceber ali, salvo um espírito muito evoluído, mas mesmo um espírito muito evoluído na hora vai ficar aborrecido, mas a média das pessoas vai perceber ali simplesmente uma tentativa de agressão e vai responder de acordo. Se uma pessoa com temperamento mais doce, mais pacífico, irá apenas erguer os seus escudos de defesa. Se é uma pessoa com temperamento mais agressivo, mais combativo, irá revidar de volta com, enfim, as suas verdades também que ela tem a dizer sobre você. Então isso não é eficiente em termos pedagógicos. O mais correto é você revestir a sua verdade do acolchoado do amor, do acolchoado da caridade, para que não tenha um impacto tão forte sobre aquela pessoa. Então, é isso que eu entendo como sendo a recomendação de Emmanuel, quando ele diz que sejamos verdadeiros, mas sejamos bons, tenhamos amor, pautemos a nossa ação pela caridade, suavizando, tentando adocicar, digamos assim, aquela verdade que possivelmente poderá doer, embora talvez seja necessária ser revelada para aquela pessoa. Então, esse é o ponto. Eu trouxe, inclusive, um texto para complementar esse que Emmanuel colocou. Talvez, complementar, talvez não é bem a palavra, porque essa análise de Emmanuel ficou muito boa, mas para ilustrar melhor, pronto, o que Emmanuel quis dizer e que na verdade já é a interpretação do que Paulo quis dizer na sua carta à comunidade de Efésios. É um trechinho de um capítulo do livro Otimismo, de Joana de Ângeles, Amor e Caridade. O trechinho que eu escolhi diz o seguinte: diante da impiedade e da delinquência, pergunta ao amor o que deves fazer. Ele te induzirá à ação da caridade. Sob injunções ingratas e dores que acreditas não merecer, propõe ao amor como te deves conduzir. Ouvirás a sua palavra, incentivando-te à caridade da paciência. Sofrendo incompreensão e dificuldade nas lutas rudes que te marcam, que te maceram interiormente, inquire ao amor qual a solução. Sentirás o impulso da caridade iluminar-te os sentimentos. Perseguido ou mal querido, sob açoites externos ou crucificado em traves invisíveis, ausculta o amor e produze na caridade. O amor abrir-te-á sempre as portas da paz, enquanto a caridade levar-te-á pelas mãos ao termo da batalha redentora. Então, eu achei bem apropriada essa passagem, nesse trechinho do capítulo Amor e Caridade do livro Otimismo, justamente porque ilustra melhor essa questão que Emmanuel estava colocando, esse fecho, né? Verdade com bondade,
né? Então, aqui, Joana dá diversos exemplos de como as vicissitudes, as dificuldades da vida nos alcançam e como que, pautando a nossa ação pelo amor, nós chegamos à caridade. Então, não é simplesmente buscar ser o portador do estandarte da verdade que vai, enfim, com a sua luz cegar aqueles que precisam ser cegados. Não. É uma postura de mais doçura, de mais bondade, né, aonde o amor se transforma em diversas oportunidades de caridade, aonde estaremos sendo verdadeiros, fiéis aos nossos propósitos mais elevados, porém não estaremos agredindo o próximo, não estaremos colocando o próximo em uma situação que o leve ao sofrimento, seja pela humilhação, pela vergonha ou algo semelhante, né? Então, né, aqui mesmo, né, mesmo perseguido ou mal querido, né, sentindo a dor dos açoites externos ou mesmo crucificado, né, em traves invisíveis, sempre ouviremos o amor para produzir na caridade. Sempre pautaremos a nossa verdade pela tônica essencial do amor realizado através de atos de caridade. Então, dessa forma, estaremos, como Emmanuel tinha colocado na abertura do texto, estaremos conseguindo aliar, né, para a nossa evolução espiritual a verdade e a caridade, né? Com isso, então, conseguiremos conquistar uma maior parcela da verdade e, ao mesmo tempo, tocaremos os corações dos nossos irmãos e conseguiremos estabelecer com eles mais fraternos, mais harmônicos laços de convivência. Então, convertendo a verdade em amor, o amor em atos de caridade, estaremos marchando com mais segurança, não só para nosso progresso evolutivo, mas também estaremos colaborando de forma mais efetiva com o progresso espiritual daqueles que nos cercam. E essa é a tônica do Cristo, essa é a essência principal do amor ao próximo, né? O amor ao próximo me obriga a ter cuidado no trato com o próximo, a suavizar a verdade com o dom da caridade. Então, essas foram as considerações de Emmanuel, e eu creio que com isso podemos concluir o nosso estudo com essas reflexões, como eu já comentei, bem importantes, buscando então traduzi-las em pequenas transformações que podemos executar na nossa conduta no dia a dia para a nossa felicidade e para a felicidade daqueles que nos cercam. Então, que Jesus fortaleça esses nossos propósitos, inspire os nossos corações, fortaleça a nossa fé e que saibamos sempre consultar a nossa fonte sublime, que é o Evangelho, como modelo e guia para a nossa conduta diariamente. Muito obrigado aos que nos escutaram até aqui e desejamos a todos um excelente dia, uma excelente semana e aguardamos ansiosos a próxima oportunidade de estarmos novamente analisando esses belíssimos textos. Que estejamos sempre na luz do nosso Pai Criador, hoje e em todo momento. Que assim seja. Muito obrigado novamente. Fiquemos com Deus.